o advogado Dr. Wander Valério Vieira. Eu convidei o Dr. Wander para vir no nosso programa para a gente falar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo aí no Brasil. E muitas vezes se fala em delação premiada, acordo de leniência, se fala em golpe, impeachment, o que é golpe, o que é impeachment. E aí se fala isso todo dia, mas muitas vezes a gente não sabe o que é isso, né? Se fala tanto que a gente começa a falar e às vezes fala uma coisa que nem sabe o que está falando, né? E como eu entendo que rádio não é só tocar música e não é só sortear prêmio, mas é informar o ouvinte das coisas que acontecem na atualidade, por isso que o Dr. Wander está aqui no nosso Paradão. Doutor, boa tarde, tudo certinho? Boa tarde, Hércules, boa tarde, ouvintes da Rádio Clube, tudo certo, estamos à disposição do caro colega. Doutor Wander, isso tudo que está acontecendo no país, no Brasil, né? Essa questão de entrada de pedido de impeachment, denúncias, Polícia Federal prendendo a Justiça investigando, tudo isso está acontecendo porque o país vive uma democracia, ou seja, se fosse um outro regime a coisa não era assim? Realmente, no Brasil, nós temos uma democracia e uma democracia forte, onde a Polícia Federal, que em tese seria funcionário, né, os integrantes da Polícia Federal seriam empregados, funcionários públicos da Presidente da República, hoje estão investigando, inclusive a própria Presidente. Uma coisa que muitas vezes não dá para entender, né, doutor? Ou seja, a Polícia Federal está abaixo do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça que é comandado pelo governo, e essa polícia que é comandada pelo governo está investigando e prendendo muitas vezes gente ligada ao governo. Uma coisa meio louca de a gente entender, né, doutor? Porque dentro da própria Polícia Federal, a legislação que rege a Polícia Federal dá esse amplo poder para que investigue qualquer brasileiro ou estrangeiro em território brasileiro que venha cometer um delito. Ninguém está abaixo ou acima da lei dentro de um país democrático igual ao Brasil. Então esse negócio, doutor, que o governo de repente pode vir a intervir na Polícia Federal, muitas vezes fica só na teoria, porque na prática não é bem isso não, né? Na prática, acredito que só se vier a ser implantado no Brasil uma nova ditadura. Porque na democracia... Na democracia não há lugar para um ato dessa natureza. Entendi. Doutor, uma outra coisa que a gente vê muito na televisão, a palavra delação premiada. Aí o cara foi lá, foi investigado, comprovou realmente que ele participou do escândalo, desviou um dinheiro, aí ele faz um acordo de delação premiada. O que é isso? A delação premiada nada mais é de que uma espontaneidade do acusado, do réu, da pessoa que está sendo investigada, em ajudar o Poder Judiciário, em ajudar a Justiça a realmente chegar aos culpados, chegar a verdadeiramente ao que aconteceu. Então, o acusado, o réu, ele se propõe a contar a verdade através de uma confissão e também através da produção de prova documental, trazer para o processo, entregar para a Justiça essas provas e até mesmo chamar a coautoria, delatar, contar também outras pessoas que praticaram delitos junto com ele. Isso é a delação premiada. É claro que o premiada em troca de alguma coisa, né? Algum benefício que a própria lei lhe beneficia. O prêmio pode ser o quê? Por exemplo, se ele roubou um valor, então devolve um determinado valor menos do que aquilo que roubou às vezes. Não é. Vamos falar aqui na Lava Jato, né? O que está acontecendo. Nesses casos, há a diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Né? Então, o regime pode vir para o regime semiaberto, não fechado. Não tem nada a ver com o dinheiro. Não há nada a ver com o dinheiro. A busca desse dinheiro vai ser uma outra etapa, até através de uma cobrança, de repatriamento de valores que estão no exterior, um outro procedimento. Porque, doutor, a prisão acontece. O prêmio não é que ele fugiria da prisão, mas a pena seria um pouco diferente. Diminuiria a pena, modificaria o regime, né, fechado iria para o semiaberto, né? Em casos mais leves, o perdão judicial, a extinção da punibilidade em si, né? Ou seja, não quer dizer que ele ficaria impune, dedou todo mundo lá, comprovou e aí o cara sai numa boa, não existe isso? Se for um delito brando, né, um delito mínimo, caberia até esse perdão judicial, porque o perdão judicial seria perdoá-lo realmente. Mas no que estamos vivendo, nesses delitos da Lava Jato, não creio que vai caber esse perdão judicial. Então, na verdade, a delação premiada é o cara que ele está sendo acusado, investigado, ele faz um acordo com a Justiça, ele fala o que sabe,
E aí começa a citar nomes de pessoas também que estavam envolvidas. E o prêmio dele é a diminuição da pena. Diminuição da pena, a mudança de regime, né, para noite fechado, no semiaberto e assim por diante. Ô doutor, e o acordo de leniência? O que é isso? Que também está se ouvindo muito na TV. Ah, o cara fez um acordo de leniência. O que é isso? Isso já parte para o lado, pode ser pessoa física ou jurídica, mas é para o lado mais monetário, mais financeiro, né? A firma sonegou imposto, né, mas ela também ajudou, dentro do processo, a demonstrar outros crimes que estavam acontecendo, outras sonegações por outras pessoas. Então esse caso não seria mais na esfera criminal, mas sim na esfera administrativa, que seria feito através da Secretaria da Receita Federal, né? Entendi. Esse acordo de leniência para que a firma também ajudasse a desvendar outras sonegações, outros crimes tributários, e com essa ajuda também receberia benefícios. Doutor, então o acordo de leniência é mais voltado para a pessoa jurídica, para a empresa? Jurídica, então. Ou também uma pessoa física ligada à sonegação também, né? Nesse inteirinho, né? Uma microempresa, vamos dizer assim, né? Então, para que o povo possa entender, o acordo de leniência é mais voltado para a parte, então, financeira. Financeira, isso. Mais a parte financeira, não a parte criminal. Criminal seria lá na delação premiada. Na delação premiada. Ô doutor, e em relação ainda ao acordo de leniência, né? A gente está vendo aí muitas empresas, às vezes, envolvidas aí em escândalo, em propina, etc. Essas empresas estão, o caminho, a saída delas que elas vê, a diminuição de repente, uma pena mais rigorosa, seria um acordo de leniência. Um acordo de leniência, como eu acabei de explicar, seria esse o caminho. Ô doutor, em relação aí à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor também faz parte da OAB, né? Entregou um documento à Câmara dos Deputados pedindo aí o impeachment, a saída da presidente Dilma, né? O porquê que a OAB também está querendo a saída da presidente? Na verdade, essa decisão da OAB foi quase que unânime. Parece que duas, a seccional que não apoiaram esse pedido de impeachment. Dentro do que aconteceu, dentro das provas colhidas até hoje, a OAB reeditou esse pedido de impeachment, reeditou porque parte desse pedido faz parte daquele que está sendo processado. Entendi. E já fez parte daquele pedido de juristas ali que fizeram e que está sendo processado na Câmara dos Deputados. E a OAB ainda, além disso, ela entende que o fato da presidente Dilma ter tentado chamar o ex-presidente Lula para assumir um cargo de ministro, ela estaria também tentando preservá-lo de uma ação penal, de uma prisão, de uma investigação. Então um outro ponto seria esse, e além das pedaladas fiscais também, que a OAB entende que deve ser investigado. Que o povo já esqueceu, mas que está lá ainda. Está lá ainda. E que deve ser investigado. A OAB, de forma alguma, quer tirar o direito da presidente Dilma de se defender. A OAB tem o objetivo de explicar para a sociedade, para o povo brasileiro, o que aconteceu realmente. Entendi. E o impeachment dá à presidente Dilma todo esse aparato, toda essa ampla defesa para ela se defender. E o OAB quer saber verdadeiramente, a presidente Dilma cometeu um delito, cometeu um crime que deva ser julgada, que deva ser afastada do poder ou não? É isso que a OAB precisa saber, é isso que a sociedade brasileira precisa saber. Precisa ser afastada? Se afasta. Não precisa, provou que é inocente, fica administrando o Brasil. O doutor, pessoas ligadas ao PT e ao próprio governo da presidente Dilma dizem que isso que estão querendo não é um impeachment, e sim um golpe à democracia, à Constituição. A gente sabe que golpe é uma coisa, impeachment é outra, né, doutor? Isso está sendo o quê? Está sendo um golpe ou realmente é um impeachment? Ou explicando os dois, o que significa a diferença de um do outro? Na verdade, o impeachment é um instrumento criado pela Constituição Federal para julgar as pessoas, o presidente da República, né? Pessoas, autoridades que possam responder a um processo de impeachment que está acontecendo com a presidente Dilma. É um direito constitucional do povo, dos deputados, dos senadores e do Brasil, né? Que faz parte do texto constitucional. Então o impeachment é um processo legal. Como eu já falei anteriormente, é um processo que dá o amplo direito de defesa para a pessoa que está sendo acusada. Entendi. Entendo que o golpe seria se fosse proibido o processamento do impeachment. Aí sim estaríamos dando um golpe à democracia brasileira. Porque com o impeachment nós estamos evidenciando essa democracia.
uma presidente da República que foi eleita pelo povo, foi colocada no poder e agora responde um processo de impeachment porque supostamente praticou algum ato, algum delito, algum ato que leve a esse processo, é uma plena democracia. Golpe, entendo que se fosse ceifado o direito de ser instalado esse impeachment. Ou seja, o golpe o que é? Tira a pessoa sem direito de defesa. Sem direito de defesa. A presidente Dilma vai ter o amplo direito de defesa. A presidente Dilma vai ter seus advogados, vai ter todo o direito de produzir prova documental, prova pericial, prova testemunhal, ampla defesa, tanto na esfera administrativa, que ela na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como se ela entender que houve alguma falha, que houve alguma infringência à Constituição Federal, ao processo de impeachment, ela pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu. Entendi. Como já aconteceu nesse processo de impeachment, onde foi votado na Câmara, constituídas comissões, né? E entenderam que estava errado, entraram com um processo, uma ação no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal deu as regras para que fosse processado esse impeachment de uma forma correta. Estou conversando com o Dr. Wanderley Valério Vieira, advogado, falando sobre esses assuntos todos que a gente está vendo aí em relação à política do Brasil ligada ao judiciário. Ô doutor, Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que todos os juízes que ali estão são juízes colocados pelo presidente, ou pelo ex-presidente Lula, ou pela atual presidente Dilma Rousseff. Aí muitas vezes se questiona, mas se os caras foram colocados pela presidente, será que eles não iriam beneficiar a presidente? Ou seja, isso pode existir na justiça ou a lei pode dificultar, de repente, um juiz que queira realmente fazer isso? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, como já diz, é o Supremo, né? E lá são esses juízes nomeados, esses ministros nomeados pela Presidente da República. Não acredito que a atual fase, Hércules, possa acontecer esses fatos. Lembramos que no processo do mensalão, houve uma tentativa, me parece, até por alguns dos ministros, né, de coisa parecida. Mas que quando o povo agiu, quando o povo foi para a rua, e graças ao ministro Barbosa, que com o seu pulso firme levou até o final, conseguiu prender vários políticos corruptos e que deve ser preso realmente quando é provado que... Acredito que hoje o Supremo Tribunal Federal não terá mais condições, ou não tem mais interesse, ou nunca teve interesse de praticar atos dessa natureza, beneficiar um ou outro. Até porque a sociedade, o povo foi para a rua. Quando o povo vai para a rua, a coisa fica mais complicada para quem tenta resolver a coisa às escuras? Naturalmente. Fica mais complicado, né? Mais complicado é a voz do povo que está na rua. O povo que quer a verdade. E como que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai se omitir de mostrar para o povo a verdade? Claro que eles estão lá para cumprir a lei, eles vão cumprir a lei, vão cumprir o que determina a Constituição, vão cumprir o regimento interno, vão cumprir toda a legislação inerente, mas vão aplicar a pena, acredito que vão aplicar a pena para quem merecer. Doutor, por que Sérgio Moro tem trocentos juízes no Brasil? Porque ele foi escolhido, foi eleito aí por um órgão, como é que foi isso? Tudo começou pela Lava Jato. Isso. Que é do lado do Lava Jato que começou a descobrir a corrupção, que foi no estado do Paraná, onde ele foi o competente para julgar. Então ele estava julgando um caso lá da Lava Jato, que era uma coisa mais local, vamos dizer assim? Ele começou por ali, o juiz provento, ele que começou a investigação foi ali e cabe àquele juiz daquele local. É um exemplo, um homicídio, acontece um homicídio em Canelinha, quem julga é o juiz de direito da comarca de Tijucas. Um homicídio em São João Batista, quem julga é o juiz de direito da comarca de São João Batista. Então como começou esse rolo todo lá no Paraná, ele é paranaense, é de lá? Está atuando ali? Ele está atuando, não sei se é paranense ou não, ele é juiz lá no estado do Paraná. Da comarca. Da comarca lá, e onde os fatos começaram a se desenrolar e acontecer. Então ele tornou-se o juiz competente para julgar. E aí está julgando todo o caso a nível de Brasil? No nível de Brasil. Todos os delitos, os fatos que ocorrem em torno dessa Lava Jato, claro que vem para esse juiz julgar. Vamos falar um pouquinho, eu já estou aqui acima do horário, doutor, mas eu não posso deixar de falar sobre a Procuradoria Pública, os procuradores, né? A função de um procurador qual é, doutor? A gente já viu a função do Supremo, do juiz Sérgio Moro, da própria OAB,
E onde entra o Ministério Público nesse caso aí, doutor? Como já falasse, Ministério Público, hoje nós temos em São João Batista o Ministério Público Estadual. Sim. Muito bem representado pela doutora Karine e por o doutor Nilton. Exato. Os promotores, eles que representam o Estado nesses processos relacionados ao crime, ao civil, eles são representantes do Estado, né? E a Procuradoria Federal representa a União. Então não deixa de ser, né, guardando as proporções, não deixa de ser também um representante do Ministério Público Federal em comparação ao Ministério Público Estadual. Ok. Doutor, olha, eu acredito que muita gente que está nos ouvindo aí entendeu muita coisa que se fala hoje em dia na TV, no rádio, muitas vezes se lê numa revista, no jornal, palavras como essas, assuntos como esse, e às vezes não se entende. Mas o que a gente pode entender então, doutor, que o povo pode ficar tranquilo que o que for certo vai ser certo e o que é errado perante a justiça, é isso? Acredito fielmente que com o atual Supremo Tribunal Federal, com seus integrantes, com todo esse desenrolar desses processos que está acontecendo, com todas essas investigações, com tudo que está havendo no Brasil, vai ser investigado e vai ser feita justiça. Até para o bem da democracia, para o bem da economia, para o bem da política.